Posso virar? Vira, 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 Vamos vira, virar, vira. vamos virar, porque eu acho que esse é um dos temas. A gente segue como manchete principal. Boa parte da entrevista teve como foco a economia, o que eu acho de extrema importância diante das críticas que o Lula recebe, né, sobre essa situação da economia brasileira. E ele falou sobre vários pontos, né? Entre eles, aí sobre a questão dos cortes. Ele é muito cobrado pelo mercado, pelos economistas de mercado, que o foco tem que ser corte de gastos, corte de gastos, corte de gastos. E Lula respondeu dizendo: olha, a gente vai analisar. Se precisar cortar e se tiver onde cortar. Vamos ouvir o que disse Lula a respeito de corte de gastos, que é um pedido aí do mercado. E nós queremos fazer política de inclusão social que permita que as pessoas tenham a oportunidade de crescer. O que nós precisamos é saber o seguinte: o gasto está sendo bem feito. O dinheiro está sendo utilizado para alguma coisa que vai melhorar o futuro desse país? Eu acho que está. Eu acho que está. Nós, então, estamos agora fazendo uma análise aonde é que tem gasto exagerado, aonde é que tem gasto, sabe, que não deveria ter, aonde é que tem pessoas que não deveriam receber, que estão recebendo. E isso com muita tranquilidade, sem levar em conta, o nervosismo do mercado, levando em conta a necessidade de você manter política de investimento. Aí é muito curioso porque todo mundo falando, tá vendo? Basta o Lula abrir a boca que o mercado reage, né? E aí nas redes sociais, a gente tem até aí o Flávio Bolsonaro colocou nas redes sociais, falando, basta o Lula abrir a boca, mande para o seu amigo petista o que ele achou, que ele achou que ia para Disney, não sei o quê, falando sobre a alta do dólar. Parabéns, Lula. Dólar a R$ 5,51. Cada vez que o Lula abre a boca, o Brasil afunda mais um pouco. Bom, nesse momento o dólar comercial está em alta de 1,17%, cotado a R$ 5,51. E a bolsa, que estava caindo, agora está estável. Não está mais caindo, está estável a bolsa de valores de São Paulo. Vamos lá, o que você achou da fala do Lula em relação à economia? Quais foram os pontos mais importantes, Reinaldo? Sobre esse o corte de gastos? E como é que você vê aí essa reação do mercado? Teve realmente reação do mercado? Olha, não, teve, mas não é do tamanho que se diz. Eu fui ver, a entrevista começou, acho, 9h19, e o Lula falou, tratou desses assuntos aí nos primeiros 4, 5 minutos da entrevista. Acontece que o mercado já abriu, basta ver, pega lá o negócio do UOL, o mercado já abriu com o dólar a 5,46, que foi o valor que fechou ontem. Já teve uma alta expressiva ontem. E não tem nada a ver com o Brasil. Uma diretora do Fed, Michelle Bauman, disse: os juros americanos continuarão altos e não é só agora, não. Eles vão ficar altos por muito tempo. Num dado momento, ela deu a entender que serão anos. E aí o dólar disparou, porque, evidentemente, os dólares migraram para lá. Eles vão buscar o título americano. Saem dos países emergentes. Mas isso é evidente, não é? Então, dólar a 5,46 não tem. Tá agora 5,52, você falou? Então, dólar a Ele tá 5,46. a 5,51,4. É 5,51, Então, 5,51, quase a- 52. até 9h20 e alguma coisa, 9h22, 9h23, o dólar estava quase 5,50 já, antes da fala do Lula. E depois da fala do Lula, a fala do Lula não ajudou. Então tem esse negócio assim. Lula fala de gastos e dólar vai a 5,52. Isso sim é parte da pegação no pé, inclusive da imprensa. Porque é preciso dizer que já tinha fechado ontem a um preço absurdo e hoje começou já muito alto. Com a fala, não ajudou, né? Vamos lá. Eu estou entre aqueles que acham que os fundamentos da economia brasileira estão péssimos. Não, não acho, é mentira.
Mas é mentira absoluta. Você tem uma questão do déficit e do arcabouço fiscal, que é curioso, né? Não tem arcabouço. Você cria arcabouço, o arcabouço vira uma espécie de tortura do governo. Achar, não, o arcabouço não vai ser cumprido, vai se fazer um déficit de não sei quanto. E isso está precificado, o mercado está especulando, os juros futuros, e o Lula certamente sabe disso, que não depende da arbitragem do Banco Central, estão ali de longo prazo, na casa de 12%, que é uma estupidez, não faz o menor sentido. Não existem dados, fundamentos da economia brasileira que justifiquem isso. Mas é o que temos. É o que temos. Lula visivelmente está dando uma sequência de entrevistas. Eu concordo com as coisas que ele diz sobre gasto, sobre déficit. Ele está essencialmente certo. Mas eu não atuo no mercado. Mesmo como comentador, eu sou uma exceção quase. Estou entre poucos que acham que esses números são injustificáveis. Além de injustificáveis, também tem uma coisa. Se tudo estivesse uma maravilha no Brasil, o dólar estaria na casa dos 5,20. Ainda ontem falava com um amigo que é banqueiro, né? Ah, esse amigo banqueiro? Tem, eu sou pobre, mas tenho um amigo rico. Então, o mercado tem métricas para essas coisas, tem modelos. Por exemplo, no preço do dólar brasileiro, saiba que está a cotação da moeda mexicana. O que a gente tem a ver com o México? O que a nossa economia tem a ver com a economia mexicana? Ah, não interessa, é tudo meio América Latina ali, e aí elegeram lá uma mulher esquerdista e não sei o quê. Isso ajuda um pouco a desestabilizar o preço da nossa moeda. É uma maluquice, mas é assim. Então, o dólar, se tudo tivesse bem, já estava uns 5,20. Existe, já estava uns 5,20, insisto. Existe essa questão do juro americano. O juro americano põe o dólar. Ontem não tinha entrevista do Lula, certo? Não tinha. Ontem ficou claro que o Banco Central é o fortão das galáxias, que está tudo certo, o Galípolo falando estamos junto, tudo aqui está unido e não sei o quê, e o Roberto Campos Neto é o nosso homem, nosso Deus, nosso sacerdote, né, não sei o quê, né? Nosso São Jorge de casa de divertimento, tal, pá. E o dólar foi parar a 5,46. O dólar de ontem tinha nada a ver com a dívida brasileira. O dólar de ontem tinha nada a ver com o déficit brasileiro. O dólar de ontem tinha nada a ver com déficit, com gasto, corte de gastos. O dólar de ontem refletia apenas e tão somente a questão dos Estados Unidos. E fechou a 5,46 e abriu hoje a 5,46, agora está a 5,52. E, portanto, eu diria, esse 0,6 aí pode ter a ver com a fala do Lula. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Ah, mas se o Lula fala que sim, nós precisamos rever gastos, e não precisa dizer em quê, talvez estivesse mais baixo. Pode ser, pode ser. Mas é visível que ele se incomoda com o fato de que os fundamentos da economia brasileira não justificam essa especulação. E não justificam mesmo. Agora, os mercados não são entes morais, né? Nem lidos eles são, né? Lidos mesmo, estudados, né? É, Ontem até essa pessoa de que eu falei me deu um livro
espetacular, um livro antigo que ele encontrou. Aí eu brinquei com ele, né? Eu também brinquei assim. Tá? Gente, não era um date, tá? Tinha mais gente, mas a hora que ele me entregou o livro, eu falei: se todos fossem iguais a você. Se houvesse, né? No mercado, né? Gente que lesse aquilo que ele me deu de presente e que entendesse o que ele entende de um monte de coisa. E nós falávamos justamente disso. Na- É injustificável, mas é o que temos. É injustificável, mas é o que temos. Né? E o Sendo trecho que ele. injustificável, E o diga. trecho que ele fala para os empresários irem para as ruas? Vamos pegar, vamos colocar esse trecho dos juros? Vamos? A pergunta Vamos que eu lá. faço é o seguinte: o Banco Central tem necessidade de manter a taxa de juros a 10,5% quando a inflação está a 4%? O Banco Central leva em conta de que as pessoas estão tendo dificuldade de fazer financiamento? Porque é o seguinte, cara, não é culpa sequer do Banco Central, é culpa da estrutura que foi criada. Ou seja, o cara não pode ser só cuidar da inflação. Precisa cuidar do seguinte: o Banco Central vai ter um plano de meta de crescimento, eu quero controlar a inflação, mas eu quero crescer. A gente vai avançar para isso? Então, eu tô com muito cuidado. Eu continuo criticando a taxa de juros. Eu até acho que não deveria ser o presidente que criticasse, porque teve um tempo que Deveria ser quem? teve um tempo que a gente tinha o Antônio Emílio de Moraes, eu tinha o Zé Leicá, que batia muito na taxa de juros. Mas é preciso o que os empresários do setor produtivo, a CNI, a Fiesp, ao invés de reclamar do governo, eles deveriam fazer passeata contra a taxa de juros, porque são eles que estão tendo dificuldade. São eles que não conseguem crédito, não é o governo. E aí, hein, Reinaldo? Não vai acontecer, né? É claro que ele está fazendo uma brincadeira, né? Imagina, né? Os empresários estreando em passeata, né? Ia ser muito divertido. É... fosse uma ditadura, né? Empresários estreando em passeata e correndo o risco de apanhar da polícia, né? Como eu apanhei. Ia ser uma maravilha. Não vai acontecer. De fato, eles preferem quando tem um governo resolve moralizar PIS/COFINS, eles resolvem fazer o escarcéu e sai gritando e não sei o quê, e prestigia Roberto Campos Neto nesses eventos, é, e parte considerável ainda bolsonarista, né? É, não vai acontecer. Agora, é claro. Deu um momentinho ali que o Lula disse: nem deveria ser o presidente a tratar disso. Pois é. Eu não, eu acho um absurdo tentar impedir o presidente de fazer crítica a Banco Central, sendo que o Banco Central é autônomo, portanto ninguém vai mexer com isso, né, com autonomia. O Lula não pode demitir ninguém, né? Eu já disse que eu não acredito em autonomia, como dizem, isso é uma pataquada, né? Ninguém é autônomo, coisa nenhuma. Estão sempre numa equação política, porque para ser autônomo eu teria que falar assim: o Banco Central é autônomo em relação ao mercado? Conversa. O Banco Central já não é. Veja, é só uma questão de apreço pelas palavras. O Banco Central já não é autônomo quando ele faz o boletim Focus, ouve as pessoas de mercado e, na prática, diz: o que o mercado quer que eu faça? Eu vou fazer. É autonomia? É autonomia? Aí alguém diz: mas é que se o Banco Central não fizer isso, o mercado faz por conta própria. Tá bom, então não é autonomia. Não é autonomia. É outra coisa. Não é? Que a taxa de juro é injustificável, considerando os fundamentos da economia? É. Agora, a inflação no acumulado de 12 meses foi para 4,06. A inflação de 4,06 numa economia como a brasileira, né? Onde é que tem? Não é uma inflação que justifique a taxa de juros onde está, né? Mesmo assim, você fala: mas há um processo de desancoragem em relação à meta. Só que a meta 3 é centro da meta. A meta pode ser até 4,5. Mas aí vem aquele troço. Se for 4,5, logo alguém vai querer levar para 5, que ainda tem uma memória inflacionária no Brasil.
né? A gente tem marcas do período inflacionário no país, né? Você tem um monte de indexações na economia que são marcas desse período inflacionário. Então, aí você considera que a meta não é entre 1,5 e 4,5, a meta é 3. Quando você fala de desancoragem das expectativas, é em relação a 3. Quando você fala inflação no ano que vem de 3,5, fala, continua desancorado. Meu Deus do céu, 3,5? Numa economia com as dificuldades que tem a brasileira, né? Então, assim, é claro que há uma cobrança excessiva. Isso decorre, presta atenção, existe economia, existe política e existe o espaço de interseção entre essas duas coisas. Isso que eu vou, como dizia a Dilma, isso que eu vou falar agora é muito importante. Então, presta atenção que é muito importante. Se o Lula tivesse efetivamente 60, 70% do Congresso, e se o mercado temesse essa maioria do Lula, os preços que o mercado impõe seriam outros. O que você tem é, são, assim, leões, hienas, leopardos, só para pegar alguns bichos que vivem no mesmo habitat, na mesma savana, né? Sentindo o cheiro de sangue. O Lula não tem a maioria no Congresso. hum? Existe uma pressão grande por gastos, e algumas mudanças que eventualmente cobram dele são mudanças que um pouco sabem que ele não vai fazer. Então, por exemplo, aposentadoria deixar de ter ganho real. Não vai acontecer, né? Deixar de ter aumento real do salário mínimo. Não vai deixar de acontecer. Não, não vai acontecer. Mexer com os pisos constitucionais de saúde e educação. Dificilmente. Então, onde é que você vai cortar? Então, se impõe a ele um desafio, sabendo que ele não tem maioria no Congresso, e aí se passa a cobrar um prêmio muito acima do que seria razoável, dados os números da economia. Considerando que, sim, o Lula tem dificuldade no Congresso. Evidente, né? Os ministérios que ele distribuiu, fosse pelos partidos que estão representados no governo, o Lula teria 370 deputados na Câmara. E há votações em que o Lula tem 130, não 370. O Lupion, o líder da bancada ruralista, o Plano Safra, que vai ser novo recorde, atrasou em uma semana. Vá ver a nota delinquente dos agrotrogloditas da Frente Parlamentar da Agricultura ontem, por causa do atraso de uma semana. Sendo que eles vão receber o maior prêmio Safra da história. E aí ele na entrevista diz, é que hoje a gente tem as emendas, a gente não depende mais do governo, né? Então é nesse sentido, mercado é mercado. É nesse sentido que eu digo, é injustificável. Agora, você já deve ter ouvido a máxima, eu nem sei se eu já falei aqui, mas você não ensina um leão a ser vegetariano, né? Nem a hiena, nem o leopardo. Diz assim, ó, vamos comer só matinho agora, tá? Que é muito feio pegar bichinho mais fraco que você e comer. Às vezes é maior que você, mas é mais fraco que você porque não tem seus instrumentos, suas garras, suas presas. Leão não será vegetariano, ele continuará carnívoro, né? Nem a hiena. Ela continuará a atacar em bando, aquelas garras, aquelas presas. Então, sabedor disso,
Sim, eu duvido que o Lula não soubesse que algum movimento no mercado de dólar ia acontecer com a sua declaração. Ele é muito esperto para não saber. Muito menor do que dizem. Eu insisto, o mercado abriu a 5,46. Abriu a 5,46. Fechou ontem nesse valor, por causa da dona Michelle Baumann. Tem nada a ver com Lula. Esse tanto a mais, o que pode ser atribuído ao Lula, né, era meio fatal com a fala dele. Né? Agora, há um pouco uma coisa assim, não vou me vergar a essa pressão. É preciso saber que existe um mercado de juros a longo prazo que não depende, o Banco Central não depende de ninguém. Depende desse bando de carnívoros aí. Né? A retórica precisa ser mais cuidadosa, ainda que não se faça aquilo que o mercado quer que faça agora. Mas a retórica precisa ser mais cuidadosa, porque também o Lula está concedendo visivelmente uma série de entrevistas, né, inclusive para rádios, Brasil afora. As Com entrevistas têm giros. que mirar o... Começou Oi? algumas. Ele começou os giros aí, né, de Isso, entrevista, já deu para algumas rádios do interior, deu isso. para a E Rádio aí CBN. eu digo o seguinte, né? Em breve vai dar entrevista para mim. Eu digo o seguinte. Marcado já? Vai poder divulgar? Ah, agora eu fiquei curiosa. É, eu digo o seguinte, essas entrevistas têm que mirar, claro, o público dele. Todo político que dá entrevista pensa no seu público, né? Mas tem que pensar também em dar uma esfriada naquilo que hoje está fritando. As entrevistas não podem concorrer para piorar o cenário. Né? Então aí é preciso saber como faz. Não, o Lula está certo. A indignação dele é correta. Mas é preciso saber como fazê-lo para não piorar expectativas. Né? Não custa nada, é possível.